Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Marta, os diversos amigos presentes, internautas, a guarda, a imprensa do município, internautas, uma boa noite a todos. Eu quero me limitar hoje a falar da questão da festa da uva e só antes disso registrar que tomei conhecimento pelos jornais da cidade no final de semana, foi o Jornal de Vinhedo e o Tribuna também, que falaram sobre a possibilidade concreta do prefeito municipal da Sanebave, enfim, da prefeitura, retrocederem em relação ao aumento da água de 14%, algo que causou uma contestação na cidade, evidentemente, porque 14% trata-se de um aumento muito acima dos índices inflacionários, e seria um acerto da prefeitura fazer isso. Esperamos que realmente o prefeito e os secretários, o superintendente da Sanebave, assim procedam. Seria um avanço e um reconhecimento do prefeito de ouvir a cidade, de ouvir a própria Câmara de Vereadores. Passo ao meu tema central e único, mas único não porque eu vou falar somente da festa da uva. Eu quero falar da festa da uva para que a gente fale de Vinhedo como um todo. O que eu quero dizer com isso? A festa da uva, como inclusive propagado pelo prefeito e pelo governo, que afinal de contas já está há 16 anos no poder, é uma espécie de cartão postal da cidade. Então, o que acontece na festa da uva e os testes que a gente faz na festa da uva com a própria população e com a população que a gente recebe, expressa o nosso conceito de cidade e o nosso conceito de que seria uma cidade turística. Quando a gente observa os fenômenos que aconteceram no final de semana, nós não podemos olhá-los isoladamente, porque isoladamente eles são pequenos realmente, né? Não é, olha, aconteceu uma batida, aconteceu uma facada, eventualmente uma análise só daquele fator pode diminuí-lo. Agora, os acontecimentos do final de semana na festa, eles têm, na minha opinião, 3 consequências. Primeiro, o modelo de desenvolvimento adotado na nossa cidade, que é um modelo de desenvolvimento que privilegia a especulação imobiliária em detrimento das nossas questões locais, em detrimento da cultura local, em detrimento da agricultura familiar, em detrimento do comércio local. Então, isso já dá uma primeira tensão, um primeiro choque. A população passa a não reconhecer mais a festa da uva como uma festa sua. Portanto, o modelo de desenvolvimento da cidade está diretamente, na minha opinião, ligado aos acontecimentos desse final de semana. Nossa cidade, senhores e senhoras, não produz mais uva. Eu estou falando, isso eu conheço. Em 1998 e 1999, eu trabalhei com associações cooperativas de agricultores e trabalhei na festa da uva. Em 99, nós já não tínhamos mais uva. Em 2016, nós não temos uva mesmo. Nós temos um pouquinho de uva do Ferragut, que tem um pouquinho lá, a gente vai lá visitar as uvas da família. Tem valorosos agricultores, alguns em Vinhedos e outros na divisa, ali em Louveira e tal, que tem um pouquinho de uva. Mas a nossa uva não faz a festa, ponto. Então, se nós avançarmos nessa lógica de desenvolvimento que prestigia, privilegia o crescimento desordenado da cidade, daqui a pouco nós não vamos fazer a festa da uva, nós vamos fazer a festa do condomínio, a festa dos loteamentos, nós vamos servir suco de cimento, nós vamos servir bolo de cal, de tijolo, porque nós passaremos a não produzir mais nada. Eu não tenho nenhum problema com festas que vendem fantasias para as pessoas. Tem gente que vai até na Disney. Só que as pessoas sabem que vão na Disney e lá é uma fantasia. Aqui em Vinhedo, nós vendemos uma fantasia e não falamos com as pessoas. Então nós vendemos o ingresso da Disney, mas elas não entendem que é a Disney aqui em Vinhedo. Então é uma festa que o modelo de desenvolvimento da cidade já jogou uma tensão dentro dela. Segunda questão, que levou aos choques do final de semana, aos problemas do final de semana. Falta de diálogo do prefeito municipal
com a cidade, com as entidades representativas e com a própria Câmara de Vereadores. E os senhores que acompanharam a sessão de hoje viram, inclusive, os vereadores da própria situação traduzindo essa insatisfação, que é uma insatisfação correta, e é uma insatisfação que traduz o espírito da cidade, de uma festa que não dialoga com o sentimento de Vinhedo. Não dialoga com o sentimento de Vinhedo. E o prefeito não ouve. Inclusive o Jaime, prefeito Jaime, tem um estilo que eu gosto, inclusive, de conversar e tal, mas ele está numa camisa de força que ele não conseguiu romper, e, na minha opinião, não romperá mais. Todas as oportunidades que ele tem de fazer algo diferente, ele faz igual o Milton Serafim. Foram muitos anos, 14 anos, o negócio está ali nas costas dele, ele não aguenta. Já tomou conta. Acho que todos aqueles departamentos da prefeitura ali, tem fantasmas ali que governam. Né? Tem um sociólogo famoso que fala que nós somos governados por homens e também somos governados pelos fantasmas do passado. Vinhedo é governado pelos fantasmas do governo recente, que na verdade é o mesmo governo. Né? Tem uma tentativa de mudança, mas se trata do mesmo governo. E as práticas são exatamente as mesmas. Não dialoga com a Câmara, não dialoga com a FEAVIM. Nós propusemos aqui uma moção para que tivesse uma nova festa, um novo conceito de festa. Não ouviu. Apresentamos aqui uma possibilidade de lei orçamentária anual, que mudança do orçamento, tirar o orçamento de grandes shows e passar para outras questões da cidade. Infelizmente também isso não prosperou. E, na minha opinião, a terceira causa dos graves acontecimentos do final de semana é a ausência de norte, é a ausência de sentido na festa da uva. Eu já perguntei isso aqui diversas vezes. Qual é o sentido da nossa festa da uva? O que nós queremos com essa festa na cidade? Quando a gente vai numa cidade turística qualquer, isso está muito claro para os moradores. Então, eu até aprendi com os meus amigos turismólogos, inclusive com o meu ex-assessor Tiago Carandina, que um município que seja turístico, ele tem que ser turístico primeiro para os seus moradores. Ele tem que estar preparado, as pessoas têm que entender aquele turismo que está sendo oferecido, e quando os turistas chegam, as pessoas se sentem dentro daquele turismo. É só ver. Quando a gente vai em Poços de Caldas, como que as pessoas recebem a gente, como que acontece o turismo. Quando a gente vai em cidades que oferecem grandes shows. As cidades se preparam com uma infraestrutura, elas convencem os seus moradores. Até você vai em Salvador, as pessoas sabem o que está acontecendo, o que é o Pelourinho. Enfim, em Vinhedo, a festa da uva ela não tem mais norte, gente. Ela não tem mais um sentido claro. Por quê? Ela não incentiva a agricultura familiar. Nós temos aí, de fato, a visita a agricultores, a pessoas que ainda, felizmente e gloriosamente, ainda faz um pouquinho de vinho e planta um pouquinho de uva. Mas, ao longo do ano, quando é para a prefeitura fazer o dever de casa, incentivar esses agricultores, ela não faz. E também, repito, conheço muito bem. A Casa da Agricultura não tem cumprido esse papel, a Secretaria que tem a agricultura dentro não tem nenhum estímulo para o agricultor, nós não temos nada de incentivo fiscal, claro, para as pessoas fazerem, por exemplo, plantação de hortifruti, seja lá o que for, manter as suas plantações de uva, sua parreira, nós não temos isso em Vinhedo. Os comerciantes de Vinhedo estão revoltados com a festa da uva, portanto, não tem um norte também da questão do comércio. Muita gente vem de fora alugar os nossos espaços e levam os lucros da festa para fora. Portanto, gente, a pergunta que fica é: qual é o objetivo da festa da uva? Aí, a última questão que poderia responder isso, poderia contradizer essas questões que eu estou colocando, é o seguinte: vocês estão equivocados, a festa da uva dá lucro. Isso também não é verdade. Aliás, isso é preciso esclarecer, porque há uma confusão espalhada na cidade, eu tenho respondido isso constantemente nas ruas, na internet, de pessoas que acham que o aluguel da festa da uva fica para a cidade, para os cofres públicos. E não é verdade. O aluguel dos espaços da festa da uva vão para uma empresa que aluga o espaço. Nós pagamos os shows, nós pagamos a água, nós pagamos a segurança, nós pagamos a infraestrutura, nós pagamos a
a hora extra dos funcionários, nós pagamos a varrição das ruas, nós pagamos tudo que ocorre na cidade, damos retaguarda para tudo que acontece na cidade, e o dinheiro da festa da uva voa e não vai para os cofres públicos. Então, essa questão tem que ficar muito clara, muito evidente. E para responder muito objetivamente aquilo que nos tem perguntado. Rodrigo, você é a favor de fim da festa da uva? É a favor do fim do desfile de cavaleiros? Não. Nós somos a favor de uma outra festa da uva. Nós somos a favor de uma festa da uva que respeite a população local, que tenha um sentido nos custos que dá, e não seja um gasto exorbitante, como tem sido feito, deixando as pessoas sem itens básicos. Está faltando itens básicos na nossa cidade. Fornecedores não têm recebido. Até os posts que a gente faz na internet sobre a festa da uva, tem fornecedor que lá realmente a prefeitura não me paga desde abril, estou falando da festa da uva. Então, está faltando vários itens na rede básica, inclusive itens que a própria prefeitura não reconhece que faltam. E eu quero aqui ilustrar, porque eu vivi no final de semana, as questões que aconteceram. Notadamente, a facada recebida pelo filho do Tuchê, que eu estive lá na UPA. E, de fato, a cidade não conseguiu recepcionar o episódio, porque estava acontecendo um monte de coisa, um monte de gente na rua. Não sei se foi a orientação do comando da festa, mas efetivamente o boletim de ocorrência não foi feito. Eu cheguei na UPA, fui com a família até a delegacia, nós solicitamos que fosse feito até porque era importante para, afinal de contas, saber quem foi que deu a facada, uma coisa gravíssima. E, efetivamente, a história contada pelo Dr. Dario é real. Aquele jovem de 17 anos ficou lá durante muitas horas, à noite ele foi atendido, ele voltou para casa, começou a passar muito mal, voltou, foi detectado um pneumotórax. A faca chegou perto do pulmão e começou a entrar água, enfim, ele poderia, inclusive, sofrer uma parada cardiorrespiratória. Então, a doutora que estava de plantão era uma cirurgiã, felizmente, e ela fez uma pequena cirurgia dentro da UPA para que a coisa não se agravasse. E depois, uma hora depois, não sei quantos minutos depois, ele foi transferido para o Galileu. Mas, até então, a família recebia a informação de que não tinha vaga no Galileu e ele deveria esperar a rede cross, né, a rede regional, funcionar para que ele fosse mandado para lá. Então, eu fiz questão de falar tudo isso para a gente pensar a festa da uva sob a ótica, sob a luz do que nós queremos para a nossa cidade. Repetindo, o tipo de desenvolvimento que nós queremos para Vinhedo, para que a gente não faça uma festa dos condomínios no lugar de uma festa da uva. Para que a gente tenha um diálogo permanente na cidade, e não adianta o prefeito agora fazer uma reunião com o promotor amanhã. Fiquei sabendo agora as palavras da vereadora Ana Genesini. Nós estamos aqui, o prefeito já teve 2 chances de fazer uma festa da uva diferente. Abriu a janela histórica para ele, né? E qual a decisão que ele tomou? Fazer a mesma festa da uva. 2015 e 2016. Inclusive, eu sei que teve alertas, teve pedidos de diversos vereadores, não só da oposição, sei que teve apelos e pedidos de secretários de governo, e não sei que teimosia é essa do prefeito de manter uma festa que já não tem um sentido lógico, que não traz lucro para a cidade, não privilegia, não prestigia a agricultura familiar e não está preparada para receber um contingente de pessoas, que nós estamos falando de mais da metade da população de Vinhedo. É toda a população aqui da Estrada da Boiada para baixo, né? Digamos aqui, a bacia do Atibaia aqui, quem mora de lá para cá, umas 40 mil pessoas. Então, nós dobramos o tamanho de Vinhedo, colocamos dentro de um recinto de pessoas de maioria de fora, nada contra pessoas de fora, mas, efetivamente, nós não estávamos preparados para isso. Aquilo lá, inclusive, era um barril de pólvora com gente riscando isqueiro, fósforo, perto, e não sei como aquele negócio não explodiu. É a crônica da desgraça anunciada. Concordo com a vereadora Ana também. Estou pensando no show da Anitta já. Como é que vai ser esse negócio? Né? Isso não é simples. Isso é muito grave. Isso é muito preocupante. A cidade faltando coisas, o prefeito esbanjando dinheiro numa festa da uva fanfarrona, porque é populismo puro, fazer show, inclusive vai pegar o microfone para falar com as pessoas, cantar no show, né? Inclusive incorrendo um risco de tomar uma representação por abuso de poder político e econômico e uso da máquina para fazer pré-campanha, o que me parece, inclusive, ilegal.
em detrimento da cidade toda ficar em desconforto. Que pesquisa é essa aí de 80% da população de Vinhedo a favor? Eu não consigo entender, porque o povo de Vinhedo, em uníssono, é contra esse modelo de festa, eu posso garantir, com raras exceções. Obrigado a todos e boa noite. Vereador Paulo.